doutor Jordano, bom dia, doutora Bom dia. Jaqueline. Bom dia, As Roberto. Bom dia, primeiras Isaac. perguntas que eu vou fazer aqui dizem respeito mais à doutora Jaqueline, são orientações mais da área de uma médica dermatologista, mas o doutor Jordano, a qualquer momento, pode contribuir também com a sua opinião, com as suas informações. Doutora Jaqueline, antes de mais nada, a gente vai falar de câncer de pele e eu tenho uma informação que eu queria que a senhora confirmasse ou não, de que esse é o tipo de câncer que mais acontece no Brasil. Sim. É E isso acho que mesmo? no mundo todo também, né? É? 1/3 de todos os cânceres é o de pele, né? E no Brasil, ele chega a, tipo, 150, mais de 150 mil casos ano. Por ano. Por ano. Casos novos, Novos. né? Uhum. Porque o nosso país, sendo um país Ensolarado, tropical, né? Tem aqui uma insolação muito maior do que nos países da Europa, do norte da Europa, por exemplo. Sim. Né? E eu queria entender, doutora Jaqueline, eu e o meu ouvinte, por que é que o sol intenso pode provocar câncer de pele? Qual é a mecânica disso? Porque ele atravessa, né? A luz, uma parte da radiação que chega à Terra, né? É a luz ultravioleta, é um tipo de radiação. E essa radiação, ela atravessa, ela penetra a pele, e lá na pele ela vai alterando o DNA da célula. E a nossa célula, ela que, assim, quando o DNA altera, ele começa a se proliferar muito rápido e ele causa os tumores. Mas isso é um efeito cumulativo. É desde criança, a radiação vai alterando, alterando, até que chega uma hora que a pele não dá conta de segurar, e aí começam a brotar os tumores. E geralmente o tumor que vem do excesso de sol, ele vai aparecer lá na frente, né, na idade adulta, geralmente depois dos 50 anos de idade, porque é do efeito do sol da vida toda, que a pessoa acumulou durante a vida toda. É esse efeito aí que eu queria me aprofundar um pouquinho, porque muita gente não sabe disso, né? Infelizmente, mesmo que a gente agora, já estando bem orientado, evite muito sol, Sim. O que a gente já fez de exagero no passado já está impregnado, Sim, né? sim. Então, como a senhora disse, já está acumulado Sim. e agora mais razão ainda. Quem tomou muito sol na mocidade, sim. Né, vai colher depois. Eu me lembro, eu ia às vezes para a praia antigamente e aquela coisa, não, quero ficar bem bronzeado, né? Então ficava horas tomando sol. Sim. E não tinha esse esclarecimento. Sim, né? não falava, Parecia ninguém que, bom, falava. me protegi, não tive queimadura, está tudo muito bem. Sim. Não, isso vai acumulando e Sim. chega uma hora que o sol apresenta conta, Sim, né? sim. Então a gente fala assim, a prevenção, a gente toma 80% do sol da vida inteira até os 18 anos, né, de idade. Então é nas crianças que a proteção, acho que tem que a mãe, e não parte delas, né, tem que ser da família, a família cuidar bastante das pessoas, né, a gente vai falar, mas as pessoas mais clarinhas, né, de pele clara, olhos claros, são as pessoas que são mais atingidas, né, pelos efeitos nocivos, né, da radiação. Eu vou fazer uma pergunta à doutora Jaqueline, e, eventualmente, o doutor Jordano pode contribuir. Eu queria saber se, além do sol, né, ou do excesso de exposição ao sol, se existem outros fatores de risco para câncer de pele. Sim. O fator, assim, o mais, além do sol, né, que conta bastante é a cor da pele, né? Então, aquelas pessoas bem claras, de olhos claros, azuis ou verdes, cabelo claro, ruivo, né? E que tem muitas sardas, e que vão para a praia, nunca elas se bronzeiam, elas sempre ficam vermelhas. Essas têm, assim, bastante tendência de ter câncer de pele no futuro. Outra coisa é quando já tem histórico de melanoma, porque assim, a gente vai falar disso, a gente tem vários tipos de câncer de pele, pelo menos 3, né, que são os mais importantes, e deles, o que é realmente que é hereditário, genético, que tem um fundo hereditário, é o melanoma, os outros não têm. Que é o pior deles. O pior é genético, e ele, então, isso aí é um fator de risco. Quando alguém na família já teve melanoma, ou a própria pessoa já teve ela tem muito mais chance de ter o próximo, né? E é aquelas pessoas que têm muitas pintas. Tem pessoas que têm, assim, com 20, 30 anos, já tem mais de 50 pintas escuras, sinais, né, que as pessoas falam. Esse também é um risco aumentado para melanoma. Na verdade, completando,
Existem síndromes genéticas muito raras. Uma delas é a síndrome de Gorlin, o nome da síndrome, a outra é o xeroderma pigmentoso, que cursam com lesões de pele, cânceres de pele Sim. em pacientes muito jovens, na verdade. Mas isso realmente é a exceção da É exceção. uma alteração genética, Perfeito, da exceção. Outros fatores que a gente podia levar em consideração com relação ao surgimento do câncer de pele, diferentes do sol, é a própria radiação, na verdade, que a gente fica exposto. E pacientes que foram submetidos à radioterapia também têm um risco muito maior de terem câncer de pele. Câmera de bronzeamento, né? Agora está proibido, Perfeito. mas quem fazia uso da câmera de bronzeamento também é um fator de risco, que em outros países ainda é liberado, né? Isso, na verdade, proibiram. Aqui a Anvisa proibiu, Fantástico. Não pode, né? Já tem Muito, um tempo, muito. mas nos outros países que tem, ela aumenta muito o risco mesmo, né? Perfeito. Agora, uma outra coisa que eu quero me esclarecer, e sempre acreditando que os ouvintes também possam querer esse esclarecimento, é o seguinte: principalmente nos últimos anos, tem sido muito destacada a importância da vitamina D, D de dado, né, para a saúde humana. Sempre se soube disso, mas a partir de uns 5 anos aproximadamente, houve um estudo de um pesquisador, se não me engano, dos Estados Unidos, que acrescentou muitas outras coisas além daquelas que já eram sabidas sobre a importância vital da vitamina D. Tanto assim que, de uns tempos a esta parte, todos os nossos médicos passaram a receitar vitamina D para todo mundo. Né? Ainda é controverso, Virou então, moda, né? É meio controverso, porque cada um tem uma opinião, mas assim, há cerca de uns 8 anos atrás, não era dosada a vitamina D. Foi de uns 8 anos para cá. Então, quer dizer que, né? Eu não vou, assim, esse mérito não vou entrar porque é longo, mas assim, a vitamina D ainda é controversa. Exato, eu concordo com a colega Jaqueline. Na verdade, é bastante controverso isso. A gente realmente não fazia esse tipo de avaliação e nem via outros colegas solicitando. Isso partiu, acho que bastante por conta também da ação dos colegas nutricionistas também, que tem uma visão mais direcionada para a parte das vitaminas, né, dos sais minerais, para a reposição e tal. Mas é controverso. Eu sou fã, assim, eu acho que a natureza é tão perfeita, né? Eu acho que tudo, se você deixar o normal, eu acho que, né, a nossa vida, sem forçar, assim... né? Sem forçar a barra. E agora tudo é dosado, agora tudo é investigado e muda, e para uma pessoa dá muita vitamina D, milhares de unidades, que a gente vê no dia a dia, muitos tratamentos com 70 mil unidades diárias, e eu acho assim, é muito hoje, tudo que é mudar a natureza, e a gente viveu quantos milhares de anos sem suplementar a vitamina D? E hoje todo mundo toma. Muito estranho, ninguém morria da falta de vitamina D. Né? É estranho, mas é verdadeiro. Né? Hoje eu vejo, por exemplo, no meu círculo familiar, de amigos, todo mundo toma. Não tem ninguém que não esteja com receita médica, e não é por conta própria, não. Os médicos receitaram para todo mundo, tem que tomar vitamina D. E tem vitamina D que não é barata, mas, não. Olha... A mais vendida aí, eu vou mencionar o nome na marca, chama-se Adera, e é uma vitamina cara. Sim. E, de repente, pelo que o doutor Jordano e a doutora Jaqueline estão falando aqui... É igual o ovo, né? Você tem certeza se o ovo é bom ou o ovo é ruim, comer ovo? Né? Já teve essa cada hora é uma coisa. Perfeito. Então, assim, eu acho que assim, a gente tentar, se você está sentindo bem, está tudo bem com você, eu acho que assim, você come natural, você come bem, coisas plantadas, naturais. Eu acho assim, quanto menos você mexer e você, né? Eu acho que tudo em excesso faz mal, eu acho. Bom, de todo modo, eu queria saber o seguinte, pelo sim, pelo não... Eu vou te explicar. Então, assim, a vitamina D, a pessoa que realmente tem falta, que geralmente são os idosos, então aquela pessoa que não se alimenta bem, que fica muito dentro de casa, que nunca sai ao sol, porque a vitamina D, para a gente tê-la no organismo, a gente precisa da radiação ultravioleta. E, de preferência, a radiação ultravioleta B, que é aquela que queima e que é a que todo mundo fala, né, castiga, fala mal dela, e ela está nesse horário das 10 da manhã até as 4 da tarde. Esse horário bom? O ideal para a vitamina D seria o raio ultravioleta B.
Então, mas não precisa ser muito, é isso que os pacientes falam, né? A gente orienta, assim, apenas uma parte do corpo, então, ou aqui na face interna dos braços, até a palma da mão serve para absorver vitamina D. Então, uma parte do corpo, 10 a 15 minutos, umas 2 vezes na semana já é suficiente. Nossa, só isso? Só isso. E eu tem falo para gente minhas que pensa pacientes, não, eu falo que para tem que tomar o corpo muito todo. sol. E eu explico para os pacientes nunca tomar no rosto, sol no rosto, sempre com protetor solar. O rosto, ele vai envelhecer, ele vai ter mancha, vai ter câncer de pele, porque ele está diariamente exposto ao sol e à luz. Então, sempre no rosto, sair com filtro solar no rosto, dorso da mão, decote, também são áreas que mancham muito, que é onde você vai ter o problema. Então, aproveitar para receber a vitamina D em outras partes, geralmente partes que normalmente não se expõem ao sol. Doutora Jaqueline, uma outra coisa também que eu queria esclarecer os ouvintes. A senhora já mencionou aí também, para evitar câncer de pele, o período ideal para se tomar sol, na praia, na piscina, é de 10 da manhã às 4 da tarde. Sim. Isso tem que adaptar ao horário de verão, né? Sim. Porque hoje 10, na verdade, ainda são 9, Sim. Né? Na hora natural. A pergunta que eu faço é o seguinte: isso vale também para dia que esteja muito nublado? Sim. Olha, é assim, a radiação, a gente tem várias radiações que chegam até nós aqui, que atravessam as nuvens. A que dá a sensação de calor são a radiação com os raios infravermelhos. Então, ele que fala se está quente, se está calor, se está gostoso na praia, é o infravermelho. Não tem nada a ver com a radiação ultravioleta, que é a que vai dar o câncer de pele. A radiação ultravioleta, 90% delas atravessam a nuvem. Então, mesmo que esteja frio, nublado, ela vai atravessar, ela está lá. Você não está sentindo calor, você está vendo um dia feio, mas a radiação está atravessando. E elas atravessam até a água. Se você está mergulhando na praia, até meio metro que você está embaixo d'água, ela ainda atravessa. 40% dela ainda chega até você lá dentro da água. Parece, pelo que eu ouvi dizer, doutora, que a própria areia também reflete. Reflete. Né? A espuminha do mar, por isso que a gente queima mais na praia do que na piscina. Porque a espuma do mar, aquela espuminha branca, ela reflete 30% da radiação em você, no seu rosto. Então, criança geralmente vem bem queimadinho da praia, mas por isso. Então, assim, atravessa e o horário que estava perguntando, né, do uso, o horário melhor. Sim. Por quê? Porque a radiação que queima, que deixa vermelho, é a UVB, ela é maior nesse horário, das 10 às 16 horas no horário normal, né? E só que a UVA, que também atravessa a pele, ela até vai mais profundo e ela também vai envelhecer sua pele e tudo, ela é constante ao longo do dia todo. Então, também, se você for todo dia, de manhã até as 10, mas ficar exageradamente, você vai envelhecer também, a mesma coisa. Então, não é ter medo só daquele horário. Doutora Jaqueline, e o fator de proteção ideal? Depende muito da cor da pele? Quer dizer, as pessoas chegam na farmácia ou no supermercado, hoje em dia, tem uma prateleira inteira de protetor solar, de óleo, de bronzeador, de gel, de spray, então, e com números, né? 10, 30, 50. Como é que a pessoa deve escolher o protetor? O número de proteção quer dizer, quanto maior o número, maior a proteção contra os raios UVB, que é esse que deixa vermelha a pele. Então, quanto maior o número, melhor. Se você não quer queimar nada, quer ficar branquinho na hora que chegar da praia, então você deve escolher um número alto. O consenso é que, geralmente, o fator 30 já protege bem. É um número médio para a praia. Uma pessoa que não tem aqueles fatores de risco que a gente explicou, de câncer de pele, que não é muito branquinha, tal, o 30 está ótimo. Até para uma pessoa negra, de pele negra, ela deve usar também protetor, apesar delas queimar menos. Mas, assim, o fator 30 é um número médio. Agora, uma pessoa que não pode receber nada de sol, aquela pessoa que tem uma doença tipo lúpus, que tem um melasma, que agora é muito comum, aquelas manchas igual um pano de gravidez assim no rosto, chama melasma, essas não podem receber nada, porque senão a mancha vai aumentar. Então, a gente manda comprar o maior número que achar, que geralmente é o 90. Entendeu? Para rosto, né? E agora uma pergunta importantíssima, doutora Jaqueline. Como é que os ouvintes que nos acompanham poderão se examinar, né, no espelho e ver que manchas ou pintas que eles tenham servem ou não de alerta para procurar um médico? Então, a primeira coisa, assim, até
pinta mesmo, sinal. Eles começam, aquelas pintinhas pretas começam a aparecer até geralmente os 15, 18 anos de idade da pessoa. Então, até aquela idade é normal de aparecer pinta nova, lisinha, sem relevo, preta e sem relevo, lisa. Você passa a mão de olho fechado, você não sabe onde está. Essa que é perigosa, porque as pessoas vão no consultório preocupadas com aquelas pintas altas, tipo verrugas. Essas geralmente são benignas, né? Então, a perigosa é aquela que é só uma mancha, que de olho fechado você passa a mão e não consegue ver onde está. Então, essas pintas, quando aparecerem depois dos 20 anos de idade, você já tem que ficar atento. Só de aparecer uma pinta nova, você já tem que procurar ver se ela realmente é benigna ou não. Outra coisa da pinta, a gente usa uma regra que chama ABCDE. Então, o A é quando essa mancha, esse sinal preto liso, ele é assimétrico, igual um mapa. Ele é assimétrico, metade dele é diferente. Para você passar uma linha imaginária no meio, ou da direita para a esquerda, ou a metade de cima para baixo, elas têm que ser simétricas, um lado exatamente igual ao outro. Ou seja, se a pinta for bem redondinha... É ótima, é boa, é boa. Se tiver umas irregularidades... O lado direito é menorzinho, o lado esquerdo maior. Sim. Já não é legal, é um sinal de atenção, preocupação. Outra coisa é a borda, se ela for igual um mapa, todo cheio de biquinho, irregular, já também é uma pinta que chama a atenção da gente. A terceira, isso é de B. O que vem por C é a coloração. Então, uma pinta com uma única cor, ela preocupa menos do que aquela que tem 2 ou 3 tonalidades, de marrom, cor-de-rosa. Tudo misturado. Na mesma pinta, preocupa. E o D é o tamanho, o diâmetro. Então, uma pinta maior do que o diâmetro de um lápis, que é maior que meio centímetro, também preocupa. E o E é a pinta que evoluiu. Por exemplo, ela era quietinha, pequenininha, de uma hora para outra ela começou a mudar, ou ela sangrou, ou ela começou a coçar. Então, ela evoluiu, também preocupa. Então, isso são sinais, mas para o leigo é difícil, né? Então, a gente fala assim, é se examinar no espelho, como você falou, uma vez por mês, geralmente, olhar as pintas. E a dica mais valiosa que eu dou no meu consultório, que eu falo sempre para quem vai lá preocupado com pinta, é tirar uma foto, sabe? Falo para a pessoa assim, olha, pega a sua família, põe um calção de banho, principalmente para família clara, põe um biquíni na mulher e uma sunga no homem, fotografa o corpo todo com o celular, porque hoje a gente tira foto de tudo. Então vai lá, tira uma foto de frente, outra de costa. Repara se cada pintinha que a pessoa tem apareceu exatamente igual na foto. Aquela foto vai virar para você um documento. Então, daqui 20 anos, um dia você suspeita, o médico suspeita que é uma pinta que você tem no braço. Fala, essa pinta é irregular, ela é assimétrica. Você fala, doutor, peraí, eu tenho uma foto lá de 2019, deixa eu pegar. Se a pinta estiver idêntica, pode ter certeza que não é um melanoma. Porque o melanoma, ele evolui, começa... Então, assim, e também é uma pinta nova. Daí tem gente que tem 20 pintas, você vira para ela e pergunta nas costas, e essa pinta aqui, é antiga? Nunca ela sabe, ninguém olha as costas. Não é... Aí, se ela tem a foto, ela fala, peraí, não, essa pinta eu não tinha. Porque assim que a gente... Isso é um método caseiro, né? Agora, a gente tem médicos especialistas dentro da dermatologia. Tem uma amiga querida minha, a doutora Elizabeth Leocádia, que é muito boa, ela é especialista em dermatoscopia. E ela tem um aparelho que ela vai lá e examina as pessoas e pinta por pinta. É daqui de São José. Ah, é? Como é o nome dela? Doutora Elizabeth Leocádia. Então ela faz um mapeamento das pintas. Isso que eu estou falando para fazer em casa, ela faz um estudo. Então ela fica lá uma tarde inteira com a pessoa e olha pinta por pinta, dá um número, mapeia e te dá numa foto, e com a dermatoscopia. Mas caseiramente, às vezes salva uma vida, uma fotinho que você tem antiga lá. Então é uma dica, eu acho que isso vale. Adorei a dica. Então, muito bom. Nós vamos a um intervalo. O ouvinte certamente percebeu que eu trouxe uma craque aqui no programa, né? Não é à toa que a doutora Jaqueline já veio, acho que perto de uma dezena de vezes ao programa. Ela sempre está aqui comigo, porque eu confio muito na capacidade dela. E ela acaba de comprovar aqui para a gente que ela é realmente extremamente competente. Nós vamos a um intervalo. Até agora eu falei mais com a doutora Jaqueline, e a partir do outro segmento que virá, eu vou conversar mais com o cancerologista, o doutor Jordano, e a doutora Jaqueline, entretanto, poderá contribuir a qualquer momento também, acrescentando informações quando ela estiver ouvindo o doutor Jordano. Doutor Jordano,
A doutora Jaqueline, no segmento anterior, num breve momento ali, ela disse que existem pelo menos 3 tipos mais importantes de câncer de pele. Perfeito. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Ok. Na verdade, a gente tem dois grandes grupos, né, que a gente pode subdividi-los. Os grupos dos cânceres de pele não melanoma e o grupo do câncer de pele melanoma. O não melanoma são os comuns, na verdade, são os mais comuns, né? Eles correspondem a cerca de 94, 96% dos casos de câncer de pele. Já o melanoma fica com os outros 4, 6% restantes, né? Segundo dados do INCA, a estimativa para 2018, 2019 seriam 165 mil casos novos de câncer de pele. Existe uma... Né, por ano. E desses, em torno de 6 mil seriam novos casos de melanoma. E o melanoma, como a gente também disse de passagem naquela oportunidade em que a doutora Jaqueline mencionou, é o pior deles, né? Disparadamente pior. Daqui a pouco nós vamos nos deter no melanoma, porque as pessoas, de um modo geral, quando falam de câncer de pele, tendem a ser meio displicentes, né? Se falar que é câncer de estômago, de intestino, do pulmão, do pâncreas, todo mundo se assusta. Quando fala, é um câncer de pele, fala, tudo bem, a hora que eu puder eu vou no médico, isso aí eu já sei que é fácil de tratar, não sei o quê. Melanoma não é. Não é, nem um pouco. Nem um pouco. É um câncer que mata, né? Perfeito. Daqui a pouco a gente vai se deter no melanoma. Mas, por enquanto, eu pergunto ao doutor Jordano, doutor, realmente esses outros tipos de câncer que não são melanoma são mais fáceis de tratar? São mais fáceis, até por conta, na verdade, da evolução clínica deles. A evolução tende a ser uma evolução mais indolente. Mais lenta, perfeito. E eles são bem menos agressivos, na verdade, né? Então a gente sabe, basicamente, que o carcinoma basocelular, que é um dos tipos não melanoma, que é o mais comum de todos, ele cresce localmente. Então o dano dele é local. Não dá metástase. Não dá metástase. Não espalha, né? Perfeito. A expressão. Perfeito. Já o espinocelular, a gente chama SEC, né, o outro não melanoma principal, ele já tem uma possibilidade de metastatizar para linfonodos, para ínguas da região, próximas à região que ele está, e muito raramente para órgãos. Então são... Eventualmente ele dá metástase. Eventualmente, perfeito. Embora não seja melanoma, sim, e geralmente isso só acontece em lesões que estão há 10, 20 anos, são lesões... crescimento lento. Né? Nós já temos um ouvinte querendo falar conosco, os ouvintes são sempre muito bem-vindos. É o Paulo, que liga do Jardim Monterrey. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elvio. Bom dia, doutor. Alô, Paulo. Parabéns pelo assunto, Alô, assunto Paulo. muito importante. A gente tem impressão que o Paulo, será que ele desligou? Ah, não, agora eu estou ouvindo. Doutor, a gente já tem história da família de câncer. Isso paciente, mesmo a gente passando para o doutor, tem um tempo certo para a gente pegar esse sol ou não precisa isso? A gente fica preocupado, né, doutor? Esse sol forte aí, muito vai para a praia, mesmo passando o protetor, tem que me explicasse qual o tempo que nós poderíamos ficar no sol ou se não poderíamos ficar tanto tempo no sol. E eu estava vendo o programa, aqui a região de Monterrey, aqui em Itaiú, todos ouvindo você todo sábado, e parabéns pela oportunidade de fazer a pergunta. Obrigado, Paulo. Bom dia. Obrigado a todos os ouvintes aí da região do leste de São José dos Campos. Eu vou passar a pergunta do Paulo inicialmente à doutora Jaqueline, e se o doutor Jordano quiser colaborar na resposta, também fique à vontade. Bom dia, Paulo. Então, não pode hoje em dia a gente fala assim, não é para confiar só no filtro solar. Então, você tem que também usar... Primeira coisa, uma dica assim, nunca passar o filtro solar lá na praia. O filtro solar, geralmente, ele leva 30 minutos para começar a agir. Então, a gente vê muita gente que fala, eu fui para a praia, voltei queimada, vermelha, e usei o filtro, mas é porque deixou para passar lá na hora. Então, tem que sempre passar meia hora antes para chegar lá já funcionando, tá?
e repetir a cada 2 horas. Se ficou muito dentro da água, pode repetir até antes, tá? Agora, não confie só no filtro solar, porque o filtro solar, hoje se sabe que ele é para tirar a vermelhidão, mas quanto a câncer de pele, né, a gente não pode confiar só nele. A gente tem que ficar sob a sombra do guarda-sol, tem que usar chapéu ou boné, óculos de sol e, de preferência, roupas que protejam. Então, uma camiseta, e tentar não ficar tanto tempo assim fora da sombra, né? Então é isso. Existem também hoje camisetas, né? E tratamento ultravioleta, anti-UV, que ajuda também. Eu não sabia, imagino que muita gente que nos ouve também não. Eu não sabia que a gente teria que passar bem antes. A gente Sim, meia hora. Dos que chegam na praia e deixam para passar lá. Para não chegar, tem a sensação de falar assim, já vou ficar melado até chegar na praia. Porque tem que passar na então, a gente vê muito isso. As pessoas falam assim, mas eu usei um filtro fator de proteção 60 e queimei. Mas daí você vai averiguar, a pessoa passou lá na praia, né? E daí ela ficou meia hora sem nenhum filtro. Porque demora, né? Então tem que passar antes, meia hora antes. Quanto mais se vive, mais se aprende. Paulo. Principalmente ouvindo o programa Bom Dia Saúde. Doutor Jordano. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Paulo, você mencionou cânceres na sua família, mas que tipo de câncer? Já desligou. Infelizmente, não vai dar para pegar esse detalhamento. Bom, doutor Jordano, voltando aqui ao que nós estávamos falando antes da pergunta do Paulo, esses cânceres mais brandos, vamos dizer assim, do que o melanoma, quando chegam lá no consultório do oncologista, se é que às vezes não se resolve com o próprio dermatologista, né, doutora Jaqueline? Sim. Perfeito. Mas digamos que seja um daqueles que dá metástase, não é melanoma, mas aquele segundo tipo que o senhor mencionou, como é mesmo o nome dele? O SEC, carcinoma escamoso. Tá bom. Então, se chegar lá no consultório do Dr. Jordano ou de outro cancerologista, como é que é o tratamento? Exato, é bem complicado, porque são lesões, na verdade, de uma evolução muito longa, são lesões já disseminadas, né, que o próprio colega dermatologista, o cirurgião plástico, o cirurgião oncológico, por vezes não conseguiu resolver, infelizmente, que seriam completamente resolvíveis se fossem pegas no início, perfeito. O tratamento seria radioterapia, que complementaria um tratamento local, um tratamento cirúrgico local, e até mesmo o uso de quimioterapia em casos muito mais avançados mesmo, mas com uma taxa de resposta não muito significativa. Então é complicado. É bem complicado. Esse é um tipo de câncer de pele que o ideal seria tratar o quanto antes, né? Mas às vezes a pessoa não percebe. Né? A propósito, deixa eu perguntar aqui para a doutora Jaqueline. Doutora, esses tipos mais brandos, eu vou continuar usando essa expressão do câncer, mais superficiais, né? Basocelulares. Sim. Eles podem ser tratados sem que seja preciso uma pequena cirurgia, mesmo que seja no consultório, para estipar aquela pinta, aquela manchinha? Dá para resolver só com remédio, com uma pomadinha, ou sempre precisa remover? Olha, isso daí também é meio controverso. A minha opinião pessoal, eu digo sempre assim, se puder ser retirado cirurgicamente a lesão, assim, certeza que vai curar, assim, na maioria dos casos. Então, se fosse em mim, eu queria tirar cirurgicamente. Mas você pode tratar uma lesão de até 1 centímetro de diâmetro, o baso celular, pode ser tratada de várias maneiras. Ela pode ser tratada queimando com gelo, com nitrogênio líquido, que a gente chama de crioterapia. Pode ser feita a curetagem mais eletrocoagulação da lesão. E hoje em dia a gente tem remédios, então, pode passar um remedinho ali que em casos... mas quando que a gente usa o medicamento? Quando o paciente não pode ser submetido a uma cirurgia, porque a cirurgia é muito simples, é feita em consultório, mesmo se a lesão é pequena, não precisa internação, nada, é feito no consultório. Mas tem casos que às vezes o paciente é muito idoso, ele tem muitas comorbidades, ele não pode receber uma anestesia local, ou às vezes a lesão é uma área que não dá para operar, às vezes no cantinho do olho, áreas que é difícil a cirurgia, aí tenta-se a pomada. Mas se for um lugar de fácil para fazer a cirurgia, muito melhor a cirurgia, porque daí você tirou tudo.
esse tipo de cirurgia que a senhora disse que é simples, que é feita no próprio consultório, é feita pelo dermatologista ou o mais comum é que o dermatologista encaminha um outro então, médico? Hoje em dia, um cirurgião plástico, hoje em dia a medicina está ficando muito assim especializada, dividida, né? Então, assim, a área dermatológica hoje cresceu muito, né? Então a gente tem colegas muito especializados em cirurgias que fazem cirurgias enormes com rotação de retalhos. Então, assim, mas vai do gosto do médico, né? Então, assim, tem médico que gosta de operar e ele mesmo vai resolver lá e resolver muito bem. E tem médicos, como eu, assim, que já não são muito fã de cirurgia, então eu prefiro encaminhar. Também sou clínico. Então. Mas isso vai do gosto, porque a gente é capaz de fazer, se a gente resolver fazer. Então, assim, quando é uma lesão menor, tal, geralmente o próprio dermatologista faz no consultório. As lesões maiores a gente costuma encaminhar. Roberto, acho uma coisa muito importante, né, que a colega estava mencionando. Tratamento de câncer é sempre um pool de especialistas, é sempre um grupo de especialistas em cada... Multifuncional. Exatamente, é sempre. Né? A gente sabe, na verdade, a gente fala isso muito em cuidados paliativos, na verdade, que tem equipe interdisciplinar, né? Mas aí que envolve fisioterapia, psicólogo, nutricionista, ciência social, né? Mas com relação ao tratamento inicial de algo muito avançado, realmente é um pool de especialistas sempre. Que ele perguntou o pequenininho, né? Perfeito. Mas o melanoma, por exemplo, eu acho assim, geralmente a gente sempre encaminha para um oncologista, mesmo para um oncologista, porque ele vai às vezes precisar de um acompanhamento, né, para um segmento depois, então o oncologista... Exato, a gente encara de uma outra forma, não, melanoma. Doutor Jordano só mencionou que aquele tipo de câncer que ainda não é o melanoma, daqui a pouco a gente vai falar bastante do melanoma, porque é o pior tipo de câncer de pele. Por isso que eu estou deixando para o fim do programa, mas eu vou dedicar o último segmento do programa inteirinho ao melanoma. Mas voltando, aquele segundo tipo de câncer mais brando, teoricamente, que, entretanto, pode até dar metástase, o senhor mencionou que aí é necessário usar radioterapia e quimioterapia também, ou alternativamente um ou outro? Quando metastático e casos incuráveis, sim. Sim. A radioterapia... Porque tem caso incurável desse segundo aí, sem ser melanoma? Infelizmente. Graças a Deus, hoje isso está se tornando SEC, cada vez... né? Eu estou lembrando. É o SEC. É o espino celular, né, ou escamoso. Isso, graças a Deus, hoje em dia está se tornando cada vez mais infrequente, muito raro, na verdade. Isso é mais comum, né, em populações que estão mais afastadas dos grandes centros, né, são populações mais simples, com menos nível de informações, né. E aí, se você realmente são populações que trabalham, né, expostas à radiação, né, ultravioleta, desde muito cedo. Tem muito trabalhador rural Exatamente, que passa a vida trabalhando sob o sol, né? Perfeito. E às vezes o patrão não tem o cuidado de fornecer pelo menos chapéu, né? Deveria fornecer, até devia ser obrigado pela legislação trabalhista que os proprietários agrícolas que tenham empregados para cultivo de lavouras fornecessem também protetor solar, né? Porque a pessoa trabalha o tempo inteiro sob o sol, né? Perfeito. Se não tiverem esclarecimento... E tem uns casos atípicos também, né? Às vezes a gente atende no consultório pacientes, às vezes, que têm umas úlceras na perna, no tornozelo mesmo. Tem recente agora, uma paciente estava mais de um ano ela tratando, com médicos mesmo, outras especialidades, uma úlcera que não cicatrizava na perna e achava que era de outros fatores, né? Úlcera, para esclarecer, úlcera é aquela ferida que fica ferida, sangrando, né? aberta. Eu só penso que úlcera é uma ferida. É ferida aberta, né? No tornozelo. É comum, muito idoso tem aquilo. E a dela, então, mas quando você trata aquilo não melhora, não fecha, não muda, tem que pensar também, né? O dela era um espino celular, então, e avançado, porque ficou muito tempo tratando só como uma úlcera grande. Outra coisa que também a gente tem que lembrar, de alertar as pessoas, áreas de pele que sofreram queimaduras. Geralmente tem um espino celular que ele aparece geralmente depois de 40, não sabe por quê, 40 anos depois que a pele foi queimada, ali pode brotar uma úlcera também, que geralmente é um carcinoma espinocelular agressivo, ele é mais agressivo do que os outros. Esse aí recebe o nome de úlcera de Marjolin.
nome bonitinho dele. Tem todos têm nomes bonitinhos. Bandidinho, né? Perigoso. Doutora Jaqueline, para encerrar esse segmento e depois a gente dedicar o último ao melanoma, esse segundo tipo o SEC, né, o tal do SEC, que pode dar metástase e aí ele se torna muito perigoso, a aparência dele para esclarecimento do ouvido é diferente daquele do baço celular, porque assim, o baço celular ele é bem mais frequente, geralmente em área exposta, então no nariz é muito frequente, orelha, né? E não só em área exposta, às vezes dá nas costas, no peito e tal, mas é uma bolinha e geralmente ele tem uma bolinha elevada e geralmente ele tem uma margenzinha meio perlácea, que a gente fala, parece brilhantinha e tem umas veinhas. O outro, o SEC, ele geralmente vem naquela pele que sofreu muito fotodano, muita ação da radiação. Então, geralmente, a pele que ele vem é geralmente no braço, na mão, ou mesmo no rosto, mas a pele, você já vê que ela foi lesada, ela é áspera, ressecada, e no meio daquela pele feia, você vê às vezes até parece um vulcãozinho, assim, uma bolinha, geralmente é uma bolinha cor da pele ou uma feridinha que não cicatriza, né? Então tem que ficar atento, né? Essa forma mais ulcerada realmente seria muito mais comum para o SEC mesmo, né? E aí, voltando ao tratamento, né? A radioterapia a gente considera como um tratamento local regional. E o principal de todos seria uma cirurgia mesmo. E às vezes, por conta da extensão ou localização da lesão, são cirurgias bastante mutilantes. Isso aqui é terrível, né? A pessoa fica, às vezes, com um buraco, né? Vamos falar assim. Sim. Dá na boca também, né? O espino celular também. O SEC é comum, aquele câncer de lábio, assim. Então, pessoa fumante, que bebe demais, etilista. Apareceu também uma feridinha na boca. Não está cicatrizando, tem que também fazer a biópsia. Mais uma para cigarro. Bom, nós vamos a mais um intervalo. Retornaremos em instantes para o terceiro e último segmento do programa de hoje. E aí nós vamos falar sobre o bicho-papão. Nós vamos falar do melanoma, que é um câncer de pele perigosíssimo, mortal, e que por isso a gente precisa saber bastante a respeito dele para saber como evitá-lo. Eu lembro mais uma vez que você, ouvinte, deve aproveitar o privilégio que este programa oferece. Eu sempre tenho aqui grandes especialistas. Hoje eu estou aqui com dois craques, Dr. Jordano como cancerologista, a doutora Jaqueline como dermatologista. Ligue e converse com eles de viva voz caso tenha alguma dúvida. Nós agora vamos dedicar esse último segmento do programa para falar do pior, do mais perigoso tipo de câncer de pele. Preste muita atenção, porque esse é um tipo realmente, se for descoberto tardiamente, é letal, ele mata, que é o melanoma. Doutor Jordano, eu estou exagerando ou o melanoma é isso mesmo que eu estou falando? É o bicho-papão? Não exagerou nem um pouquinho. Realmente, ele é o bicho-papão. Graças a Deus, como foi falado anteriormente, né, a incidência dele é uma incidência que corresponde só a 4 a 6% dos casos de câncer de pele. Mas a gente precisa lembrar que câncer de pele são os mais incidentes de todos os tipos de câncer que nós temos. E o senhor já mencionou, e eu vou mencionar aqui, embora o melanoma represente apenas 4% dos cânceres de pele, esses 4% são 6 mil casos. Novos casos. Né? Então não é muito pouco, não. Existe desses 6 mil casos alguma estatística, doutor Jordano e doutora Jaqueline, de casos que chegam a óbito? Quer dizer, dos 6 mil casos, vamos falar em números redondos, é claro que isso é uma média, não é um número preciso. Quantos por cento desse pessoal aí acaba morrendo? É difícil falar, é difícil delimitar, porque na verdade depende em que momento que esse melanoma se encontra. Do que vocês chamam de estadiamento. Perfeito. Né? A fase em que está a doença. Exatamente. Mas a média, o INCA solta, né? A gente tem o INCA lá, que é dos tumores, ele fala que em média 1.500 casos por ano de morte por melanoma. Então é um quarto, 25% Sim. dos casos, né? Se são 6 mil novos, no total, 1.500 mortes. 25% dos casos de melanoma
levam a óbito, né? Segundo o Instituto Nacional. É uma letalidade muito alta. Agora, isso, o doutor vai falar, doutor Giordano, mas assim, é muito... Se você descobrir o melanoma bem no início, então ele tem in situ, que é o mais que o benigno que você pode pegar. Ele está só ali na epiderme, não cresceu verticalmente, nada. Ele tem 99% de chance de sobrevida em 10 anos. Ele é praticamente totalmente curado. Sim, no começo. Bem no início, a lesão que ainda não aprofundou. E antes da metástase também, se ele não tem nenhuma metástase à distância, nada, a chance dele de cura é mais de 70%, né? Daqui a pouco a gente vai se aprofundar aqui novamente e em dizer exatamente para que ele possa ser detectado logo no começo a aparência dele, né? Diferentemente dos outros casos mais brandos. Mas antes, o doutor Giordano está querendo falar aqui, eu vou pedir a ele que a gente possa dar preferência para um ouvinte que liga de Jacareí, onde nós temos uma audiência enorme. Eu costumo lembrar sempre aqui, tem programa nosso que tem intervenção mais de ouvintes de Jacareí do que de São José dos Campos. É o Benedito que liga lá de Jacareí. Bom dia, Benedito. Bom dia. Estamos te ouvindo, bem-vindo ao programa. Qual é a sua dúvida? Então, aqui, acabaram de ter uma produção de orquídeas, aí a gente usa chapéu, essas coisas tudo, mas tem alguns funcionários que usam de camiseta regata e eu gasto muito exposto ao sol. Eu queria saber se tem algum problema, se algum problema também. O quê? O problema do quê? Eles trabalham com chapéu. Com orquídea, com plantações de orquídeas, né? E que o pessoal usa só uma camiseta, regata. Ele quer saber se é perigoso. Sim, Oi, bom dia, Benedito. Se você está exposto ao sol, fora, assim, sai dali da floricultura, fica só para fora, então você deve se proteger, como se você estivesse na praia mesmo. Então, a gente fala para usar blusa, em vez de regata, usar manga comprida, seria o ideal. E usar o chapéu, mas se você tiver acesso a filtro solar, o ideal seria passar diariamente, todo mundo, não é só você. Hoje em dia, a gente indica para as pessoas todas, de manhã, acordou, escovou o dente, passar um creminho com filtro solar no rosto do fator pelo menos número 30, né? Então, isso já protege bastante. E a mão também, se for ficar o braço, a mão, o decote exposto, usar diariamente o protetor. Então, você, principalmente, que você trabalha ao ar livre, mas as outras pessoas também deveriam usar. Doutor Giordano ia falar alguma coisa antes que eu interrompi. Sem problema. Benedito, nosso nome. Aliás, eu sou nascido em Jacareí. Grande abraço, Jacareí. Olha, tá vendo? Legal. O que a gente chama de carcinoma in situ, na verdade, é todo tumor maligno, ele já é maligno, mas que ele não penetrou na lâmina basal. Então, portanto, ele não penetrou dentro dos vasos sanguíneos da região. Então, por isso, na verdade, ele é praticamente 100% curável em todos os casos. No começo. Ele é inicial. Ele é a lesão... Vem escrito, porque isso daí você vai ver quando tiver a biópsia. Você tira, faz a cirurgia, aí é importantíssimo. Toda vez que tirar uma lesão de pele, que tem uma dúvida se é maligno, você vai mandar para biópsia, que é o exame. Aí no exame ele vai estudar e vai escrever assim, in situ. Se você tiver um diagnóstico de um câncer, qualquer câncer está escrito in situ, quer dizer que pode ficar sossegado, que ele estava bem no início. É isso que o doutor falou, doutor Giordano. Não tem ainda nenhuma metástase. Não chegou perto, não chegou perto, assim, porque o que dá metástase é o vaso sanguíneo, né? Sim. Então ele não chegou lá. Perfeito, é a disseminação através dos vasos sanguíneos que levam as células tumorais. Doutora Jaqueline, então, como esse aqui é o bicho-papão, justifica que a gente tenha medo dele, que é o melanoma, o que a gente tem que ficar atento para a aparência dele? Que a gente precisa pegar no começo, né? É como a gente falou no início, até depois do doutor Giordano. No início teve gente que não estava ligado. Então tá. Então tá, porque assim, o melanoma, ele é relacionado, na maioria dos casos, às pintas, aos sinais. Então, são aquelas lesões pretinhas, geralmente pretas. A gente fala isso na maioria, porque sempre tem exceção, né? Tem as vermelhinhas, que são os melanomas amelanóticos. Então, assim, tem outros tipos de lesões, mas na grande maioria dos casos são sinais. Pintinha preta que não tem relevo. Quando ela começa, ela não tem relevo. Você passa a mão de olho fechado, assim, e ela não tem altura, né? Você não sabe onde está. E a lesão que você não tinha...
70% dos casos dos melanomas, eles aparecem na pele normal, você não tinha nada ali, aí brota uma pintinha que você não tinha e ela vem evoluindo, ela vai crescendo, ela vai, sempre que você olha, ela está mudando a cor, ela é irregular, ela é assimétrica, a borda dela é toda irregular, às vezes ela tem mais de uma tonalidade de cor na mesma pinta, então aí você suspeita, né? E 30% dos casos do melanoma, ele vem naquelas pintas que já nasce igual da perna da Angélica, aquela pinta lá, você também tem que ficar de olho, porque às vezes nela fica uma lesão mais alta, mais preta, tem que investigar também, porque tem uns melanomas que vêm já em cima do nevo, que é a pinta, a gente chama de nevo. Então, tem os dois tipos. Tem que ficar de olho na pinta antiga se mudar e na pinta nova que você não tinha e apareceu agora. E o melanoma, se já estiver adiantado, ele é mutilador, né? A cirurgia é profunda, né? Eu conheço o caso de um médico em São José dos Campos, porque a mãe dele era minha colega de ginástica numa academia aqui, e ela me relatou. Ele foi displicente com uma pinta que tinha no ombro, uma daquelas que talvez ele não enxergasse. Quando se deu conta, ele teve que fazer uma cirurgia tão mutiladora que ele ficou quase sem um ombro. E o que é pior, mesmo assim, com tratamento e tudo, volta e meia ele entrava em perigo de vida. Então, o melanoma tem que ter muito cuidado. Por conta, na verdade, da agressividade da doença, né? E pelos próprios princípios de uma cirurgia oncologicamente adequada, a gente precisa realmente de margem de segurança. Então, as cirurgias oncológicas são cirurgias realmente bem maiores, na verdade, né? E realmente melanoma precisa disso, né? Se existe uma possibilidade de cura... Não tem remedinho, não, né? Não tem pomadinha, não tem comprimido, não. É cirurgia. Sempre exatamente. Cirurgia. Né, às vezes, realmente, você necessitando de um esvaziamento linfático, linfonodal, né, das ínguas que estão na região de drenagem desse tumor. Então, tudo isso realmente faz com que haja uma extensão muito grande da cirurgia e, dependendo da localização da lesão, a cirurgia é mutiladora. Eu acho que a gente conseguiu, no espaço de 1 hora, passar muitas informações a respeito dos diferentes cânceres de pele, particularmente desse último de que falamos, que é o mais perigoso, o melanoma. Eu agradeço muito as participações brilhantes aqui dos meus convidados, doutor Jordano Bruno de Baeri, que é cancerologista, e doutora Jaqueline Simões Santana Pérez, que é dermatologista. Agradeço a audiência de todos que nos acompanharam e os convido a estarem novamente conosco no próximo sábado, às 8 da manhã, aqui na sintonia da Rádio Piratininga, quando teremos um outro tema e uma outra equipe médica. Lembro também que este programa será reapresentado hoje pela Rádio Piratininga às 7 da noite, às 19 horas, na íntegra. Tenham todos um ótimo fim de semana. Tchau! Tchau, tchau. No oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José.